caros alunos, estou novamente aqui e dessa vez eu vou comentar um pouco sobre como funcionam os comments no SourceTree. Então, esse aqui é o projeto que eu publiquei, acabei de publicar, e já abri aqui um ensino. E o que acontece? Eu alterei um pouco só a questão dos códigos, a parte dos comentários, que eu havia feito alguns comentários em inglês, é um hábito que eu tenho, já que geralmente boa parte do conteúdo eu pego em inglês e alguns eu já reaproveito, outros eu só adapto. Então, como geralmente ele já é em inglês, eu acho mais fácil trabalhar tudo em inglês do que parte em português e parte em inglês. Mas para facilitar para vocês, eu já adaptei aqui alguns comentários. Então o SourceTree aqui, ele ele já então, gente, na verdade eu estava abrindo o projeto errado, mas eu já corrigi aqui e o SourceTree já detecta aqui, agora que as alterações estão na pasta certa, ele automaticamente já identifica aqui todas as alterações feitas. Então aqui já dá para ver uma grande vantagem do SourceTree em relação a trabalhar com Git diretamente, porque ele facilita para a gente mostrando visualmente aqui todas as alterações feitas de uma maneira mais agradável. Então o que acontece? Toda vez que tem algo verdinho é que foi acrescentado. Quando tem algo vermelho é porque foi removido. Quando é feita uma alteração na linha, na verdade ele exclui a linha anterior e acrescenta uma linha nova. Então ele identifica as mudanças do arquivo por linha por linha. Então quando eu atualizo alguma linha, que nessa aqui, veja que ele mostra aqui como era a linha antes e como ela passou a ser. Então o que eu fiz agora atualmente de mudança, na verdade, foi só traduzir esses comentários que estavam em inglês para ficar mais intuitivos e acrescentar alguns que não haviam sido comentados antes. Então, se eu quiser salvar essas alterações, eu posso ir aqui em Comment, enviar todas as alterações para a área de transferência, colocar uma mensagem, comentários descritos da pasta desse. Como vão ser esses comentários dos comments, gente? Cabe um pouco de equipe para equipe. O ideal é ser decidido para toda a equipe seguir uma certa padronização. Como é que eu ainda não estou usando como é um projeto unicamente meu e para esse em particular não estou utilizando, por exemplo, Scrum, eu não preciso registrar a questão de qual tarefa foi aquele commit, mas é interessante, principalmente em projetos de grupo que estejam utilizando Scrum, definir aqui, por exemplo, qual foi o sprint daquele commit em particular. Aí depende de equipe para equipe. As informações que você vai colocar também depende um pouco de equipe para equipe. Eu particularmente costumo deixar bastante detalhado para facilitar a questão de você conseguir rastrear essas alterações posteriormente. Já vai ter equipes que vão preferir resumir colocando, por exemplo, só melhoria nos comentários. Então aí depende de equipe para equipe o estilo de comentários que vocês utilizarão. Então quando eu dou esse comment aqui, o que acontece? Ele registra aqui, como eu mostrei na aula anterior, e ele está um comment à frente do master. Então caso eu venha fazer mais alguma alteração, por exemplo, vou alterar aqui algum outro script de placar. Digamos que eu vou acrescentar aqui alguns comentários no placar.
Então, coloca aqui. Placatão. Então aqui é basicamente uma descrição do que é o método e aqui o que ele vai retornar. Então é interessante, acho que eu já comentei isso em outra aula, em outro componente na verdade, que vocês sempre comentem assim, principalmente os métodos públicos, que não forem tão óbvios assim, mas que a Discord até que é bastante intuitivo. Mas por quê? Quando você estiver em outra classe e referenciar esse método que esteja sendo comentado, aí é interessante, ele vai mostrar no caso, deixa eu mostrar aqui, a descrição que você colocou. Então, por exemplo, escola, aqui no momento ele não está mostrando, acho que até porque não foi salvo nessas alterações, mas ele passa a mostrar informações sobre aquilo, propriedade, o método que você tem configurado. Aliás, ali na verdade eu não coloquei dessa forma, perdão, por ser um campo privado, mas poderia. Deixa eu corrigir aqui. X. Então vejam que quando eu coloco o mousezinho ele já mostra os detalhes daquele campo. Então, seja uma propriedade ou uma classe ou qualquer coisa do tipo. Então isso facilita principalmente quando a gente trabalha em equipe, porque a gente pode usar classes de outras pessoas e ter uma noção dos arquivos que tem. Eu já cheguei a perder muito tempo por utilizar às vezes ferramentas externas de terceiros, que às vezes um comentário simples, como por exemplo comentar qual era o tipo de retorno, se era em pixels da câmera, se era em posição de mundo, se era coisa do tipo, pouparia-me várias horas de trabalho tentando fazer um código funcionar. Então, às vezes coisas que às vezes podem até parecer um pouco óbvias, vale a pena documentar para facilitar o trabalho do programador, seja ele o seu ou dos demais programadores com quem você vai trabalhar. Então, deixa eu contar aqui também. Então, sentar pontos pra cá. E essa questão de nomear também os parâmetros é interessante também para orientar quem for utilizar esse método, saber o que ele precisa passar. Aqui, por exemplo, só explicando rapidamente, ao invés de deixar o placar em si como público, eu resolvi fazer dessa forma porque eu tenho um meio de acessar o placar atual, tenho um meio de aumentar o placar, mas eu não tenho como reduzir o placar. Aí depende de jogo para jogo. Nesse jogo em particular, o que acontece? Não existem penalidades no placar. Então você apenas pode acrescentar o placar, ou caso o jogo comece de novo, você iria resetá-lo. Agora, você propriamente reduzir o valor desse placar já é algo que foge do escopo. Aqui também eu criei como valores estáticos. Esse código realmente faz um tempo que eu fiz. Hoje em dia provavelmente eu não faria assim. Criaria como propriedades normais, eu criaria todas as propriedades desse tipo interligadas por uma classe singleton, que obteria o placar do jogo atual e etc. Mas enfim, esse método, esse padrão também para esse projeto particular atendia bem. Então tem alguns outros aqui, mas eu não vou ter tempo para comentar tudo, também acho que não é o foco. O que é que eu quero mostrar?
Fiz aquelas alterações, salvei. Se eu volto agora no SourceTree, vejam que ele já tem aqui uma nova alteração. Então, que eu posso inclusive dar um commit e registrar aqui. E o que acontece, gente? Então, deixa eu ver. Correção do script score. O ideal, gente, é que a gente sempre faça os commits com uma certa frequência. Não precisa ser o tempo todo. Cada linha do código que você fizer, você alterar. Mas também não deve ser o tipo de coisa que você faça só quando terminar o dia. No caso, o trabalho que você vai fazer no dia. A menos que realmente sua jornada de desenvolvimento seja bem curta. Porque o que acontece? Geralmente quando a gente para começar a programar, a gente faz várias alterações no código de uma vez só. E quando a gente termina, na verdade a gente acrescenta várias funcionalidades novas ou faz várias correções novas. Se a gente cria um só commit para todas aquelas alterações, qual é o maior prejuízo que a gente tem? Vou dar um push aqui para simular no caso. Na verdade não é necessário, poderia mostrar com os commits iniciais, mas enfim. Desde que já foi bem mais rápido, porque eu só precisei enviar as alterações de script, eu não precisei enviar o projeto todo para lá. Então foi drasticamente mais rápido que esse commit particular. Aqui o comentário, por exemplo, já não está tão intuitivo. Já não gostando porque está correção do script score, mas não explica o que foi corrigido. O script em si ficou intacto, só que foi alterado foi o comentário. Mas enfim, eu fiz um pouco nas pressas. Uma das vantagens do Git, de a gente ter um versionamento como esse, é que, por exemplo, caso eu tenha essa versão aqui e essa versão daqui, até essa versão aqui funcionava perfeitamente bem. Aí chegou nessa versão aqui, eu passei a ter algum problema. O que é que eu posso fazer? Eu posso reverter esse commit aqui. Tanto posso reverter, como que seria criar um novo commit desfazendo aquelas alterações específicas. Então veja que ele faz todas as alterações que tinham sido feitas nesse daqui, ele faz o inverso. Então ele remove o que foi acrescentado e acrescenta o que foi removido de volta. Então na prática, nesse commit aqui eu tenho essa mesma situação aqui de novo, mas detalhe, o script score não foi alterado. Então, se o problema foi só nesse commit aqui, eu posso reverter essas alterações. Se esse commit particular tiver 3 alterações juntas, que não tem nenhuma ligação entre elas, por exemplo, foi corrigido a tela, foi corrigido... no caso, foi corrigido um inimigo, foi corrigido um cenário e foi corrigido a velocidade do jogador. E essa alteração na velocidade do jogador causou ele ser teletransportado do nada para posições diferentes de maneira errônea. A gente não teria como reverter só essa parte do movimento do jogador sem afetar a atualização do inimigo ou do cenário, se a gente juntar tudo. Se a gente cria commits separados, cada um com o que realmente foi alterado, a gente tem um controle melhor sobre isso. Então, o ideal é a gente criar não necessariamente muitos commits, nem poucos commits. O ideal é que cada commit ele seja, de certa forma, um bloco de alterações lógicas. Foi alterado uma função em particular, ou foi corrigido um erro em particular. Se esse erro envolver 15 classes, então o ideal é que essas 15 classes constem naquele commit apenas o código que foi alterado para corrigir aquele erro. Que aí eu só tá colocando no comentário lá a correção do erro e tal. Então, justamente para facilitar esse processo de reversão, de correção e etc. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, eu ainda não dei um push para o servidor, então até o momento está só local essa alteração. Se eu desistir dessa alteração, achar que não foi uma boa ideia, ou então o erro não estava aqui, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, resetar a ramificação atual para esse commit. Então o que acontece? Ele basicamente
desfaz todas aquelas alterações e volta para aqui. Aliás, na verdade ele não desfez porque eu terminei indo com pressa demais aqui. Deixa eu só fazer aqui. Quando eu reseto, eu tenho algumas opções aqui. Então eu posso resetar misturado, que seria manter as alterações que foram feitas, mas resetar esse, como se fosse um cabeçote que indica onde está a atualização atual, resetar ele para a posição onde eu indiquei. Soft, que é manter todas as alterações locais. E o hard. O que é o hard? O hard basicamente vai voltar ao ponto que estava aquele comment. Então, se for nesse daqui, o que acontece? Eu basicamente sumo com aquele comment anterior e eu já altero todos os arquivos aqui para aquele comment. Então é interessante quando você dá um comment errado ou fez alguma alteração que não deveria ter sido feita, se arrependeu de alguma alteração, então você pode cancelar aquele comment antes de enviá-lo, claro, para o servidor. Depois de enviar para o servidor já fica bem mais complicado. Então outra coisa que eu recomendo é o que? Num dia de trabalho, por assim dizer, você deve fazer os comments gradativamente a cada função, a cada alteração separável, por assim dizer, que você faça naquele sistema. Porém, você só dá o push depois, ou quando você precisar que a equipe seja atualizada, ou quando aquelas atualizações que você fez, as pessoas vão ter acesso a elas, ou quando você tiver realmente terminado aquilo que você está fazendo, ou pelo menos um bloco de informações que você já queira atualizar. Aí você dá um push para atualizar o servidor e atualizar os outros membros da equipe. Agora, os commits eles devem ser realmente contínuos. Quantos pushes você vai dar aí depende de equipe para equipe. Vai ter equipe que vai achar mais interessante, talvez por uma questão de dinamismo, que a cada commit que você der, você já dá um push. Eu não recomendo tanto porque às vezes a gente dá um comment, aí se arrepende ou precisa fazer alguma alteração. Se ainda é local, é muito mais fácil você refazer e só depois dar um push quando já tiver tudo funcionando perfeitamente. Até porque se você der um push num arquivo que tenha um erro, por exemplo, para os outros membros da equipe poderem dar push, eles vão ter que primeiro dar um pull no seu projeto. Então eles vão ter que baixar aquele código com erro para poder enviar as próprias alterações. E se for um erro que não permite ele rodar o projeto, por exemplo, vocês vão ter que corrigir localmente aquele erro também. Então, ideal você só dar pushes em versões quando o projeto estiver num ponto que você sabe que você pode mandar para todo mundo sem isso impactar negativamente. Já os commits, o ideal é você, cada alteração, cada passo que você dá naquele seu trabalho, você dá um commit até para você garantir que não vai se perder aquilo. Às vezes a gente altera uma parte do código, faz uma funcionalidade, está funcionando perfeitamente, e a gente termina alterando outras coisas e no meio dessas alterações algo deixa de funcionar, né? Então se a gente faz vários commits, a gente consegue reverter até aquele ponto que estava funcionando, ou até mesmo ver todos os passos que a gente chegou até lá. Como por exemplo, se eu quiser saber todas as alterações que um determinado script aqui passou. Por exemplo, deixa eu pegar um script aqui que tenha sido comentado como script, segura aí. Acho que é NPC. Tem o Spittergun aqui. Nesse aqui já estava comentado. Enemy Movements. No Movement eu alterei os scripts dele. Eu posso tanto ir aqui no botão direito Blame Selected. Isso é uma função do próprio Git, só que o SourceTree ele facilita pra gente, mostra como de uma maneira mais agradável de visualizar do que o console de tela. O Blame, ele faz o que? Ele mostra quem fez cada alteração daquela versão atual. Nessa aqui mesmo, todas foram feitas por mim e em um mesmo commit. Se eu pegar uma versão mais atual desse mesmo script, ou de algum outro script que seja, isso aqui mesmo, vejam que
já tem uma mudança. Todas foram feitas por mim, mas essas daqui foram no commit inicial. Já essas daqui foram no commit mais recente. Só falta ali mostrar o comentário do commit em si, mas isso não é tão importante assim. Então já o mais importante aí na verdade não é nem qual commit, mas quem fez cada alteração. Pra você, quando você trabalha em equipe, fica mais fácil. Até se você precisar de alguma informação sobre aquela alteração, você tem que saber quem a fez. Outra coisa que a gente pode fazer é o log selected. O que é o log selected? Ele mostra todas as alterações, todos os commits que envolvem aquele projeto, aquele arquivo. Então aqui mesmo, esse arquivo em particular só teve 2 commits. Então no primeiro aqui ele foi acrescentado, todas as linhas. E aqui já foram dadas algumas linhas, o que é no espaço virou comentário. E foram acrescentados outros comentários aqui. Então são funções de gerenciamento de código que facilitam muito a nossa vida. E ao se utilizar uma ferramenta como o Git, de preferência com uma interface gráfica como o SourceTree, que é bastante completo. E é só a gente aprender a se habituar a criar bons hábitos de sempre dar os comments toda vez que a gente estiver já num ponto em que algo está funcionando bem, e a gente manter um controle melhor. Então, por hoje é só. Espero que eu tenha esclarecido mais algumas coisas, alguns detalhes para lembrar que, por exemplo, para você dar um push, você tem que dar um pull da versão atual do servidor. Por isso que também às vezes é complicado você dar muito push, porque todo mundo da equipe vai ter que ter a versão atual, ou seja, uma versão que você enviou, para poder enviar as alterações deles. Então se você envia sempre push a cada commit, às vezes você atrasa um pouco o projeto, o trabalho do resto do pessoal. Tem algumas outras funções que, se eu tiver tempo, eu vou passar para vocês também, que seria a questão do merge, que seria a mesclagem de versões diferentes que foram alteradas. Você pode pegar código de um, código de outro. Eu recomendo baixar o KDiff 3, que é o que eu utilizo para isso, mas tenho várias outras ferramentas para mesclagem. E a questão de ramificações também, que é algo pode vir a ser interessante, depende do tamanho do projeto, da quantidade de equipe. E que também é algo interessante que a gente pode fazer com o Git, com o SourceTree. Caso vocês ainda tenham dúvida, por favor, entre em contato, ou por mensagem, ou pelo fórum, tirem dúvidas. E eu espero que tenha sido útil.